Comunicação. Então, existe a realidade externa, o mundo externo. Nós, seres humanos, nós absorvemos do mundo externo, pelos 5 sentidos, informação. Você convive, vocês interagem uns com os outros, e essa informação vem na forma de imagens, vem na forma de audição, daquilo que você ouve, vem na forma do que você sente, das experiências que você sente, daquilo que você cheira, daquilo que você come, do gosto. Então você vê, ouve, sente cheiro e sente gosto. Então tudo isso entra pelos 5 sentidos. Só que a grande questão aí, tanto quando a pessoa se sente bem, quando existe algum problema, é na forma como a pessoa arruma tudo isso dentro dela. Essa é a grande questão. Porque isso tudo vai se arrumando dentro da pessoa de várias formas. Então uma das primeiras coisas que acontecem, lembra que eu disse para vocês, você tem a mente consciente e você tem a mente inconsciente, é o contrário, né? Então aqui você tem tudo que você sabe, tudo que é uma estrutura que acontece. Então muitas vezes você tem uma fobia, você sabe no nível consciente que é uma bobagem você ter medo de uma aranha desse tamaninho, né? No entanto, você tem uma reação desproporcional, você sabe que tem alguma coisa que te empurra para aquilo. Então na verdade, o tempo todo, várias coisas conscientes vão ficando inconscientes. E várias coisas inconscientes vão ganhando a sua consciência. E você vai rearrumando o tempo todo. Isso é um processo contínuo. Sendo que você faz 3 grandes fenômenos. Eu só vou citar esses fenômenos agora. E mais para frente, quando nós tivermos a aula de comunicação, quando nós falarmos do metamodelo, que é o modelo de comunicação da programação neurolinguística, onde você vai aprender a fazer aquelas mesmas perguntas poderosas da Virginia Satir, do Fritz Perls e tal, quando você aprender o metamodelo, e que ele dá uma mudança na pessoa só com as perguntas, com o tipo de pergunta que você faz. Nesse processo de várias coisas conscientes entram na mente inconsciente e vice-versa, você faz 3 fenômenos básicos: omissão, generalização e distorção. Tá? Na omissão, é porque não cabe tudo o que acontece. Tem tanta coisa acontecendo, nessa sala tem tantas coisas acontecendo, por mais que você calibre, preste atenção em várias coisas e fique atento, você não consegue perceber tudo o que acontece com tantas pessoas ao mesmo tempo. Então a gente tem que dar conta das coisas que acontecem. Então esses primeiros 3 fenômenos aí, parte da realidade a mente apaga, né? Você deixa de perceber várias coisas. As que estão acontecendo é a omissão. Omissão é quando você deixa de perceber coisas, você não se dá conta. Então várias coisas que estão acontecendo, você passa batido. Você não presta atenção nisso. Generalização. Esse é uma coisa interessante. Uma coisa que você entende ou aprende, você tende a levar para outras coisas. Quando é no sentido positivo, é bom. Porque de repente você faz um exercício de PNL, olha quanta coisa interessante eu estou experimentando. E aí você generaliza para outras coisas sem nem se perceber. Ou seja, o insight que você teve fazendo um exercício, uma técnica de PNL, você generaliza para outras áreas inconscientemente. E distorção é a criação de significado. Né? Ou seja, você precisa dar significado para as coisas que acontecem com você. Né? Se eu faço, por exemplo, eu pergunto para você, o que é isso aqui? O que você me responde? O que é isso aqui? Um triângulo? Pode ser, ou não. 3 linhas? Pode ser, ou não. Pode ser muitas coisas. Mas essa aqui é a história. A maioria das pessoas pensou triângulo. Né? Por quê? Porque sugere um triângulo. Então a nossa mente funciona assim. Nós lidamos com as coisas na realidade. É assim que os significados se criam. E aí nós aproximamos isso de outras coisas que nós conhecemos. Na psicologia experimental, o nome disso é padrão de recognição. Quando você pega alguma coisa que acontece, aquilo que eu estava comentando mais cedo, eu estou sentindo uma coisa estranha, deve ser angústia. Isso é uma distorção, é a mesma coisa, eu estou vendo 3 linhas nessa posição, deve ser um triângulo. É assim que os significados se criam. Nós temos uma tendência natural de pegar
alguma coisa que está ali e aproximar de outras coisas que nós conhecemos. Não é uma coisa necessariamente consciente. Você faz isso inconscientemente. Né? Então, aquela pessoa não é legal, porque ela é muito fechada. Né? Às vezes ela é fechada porque é o jeito dela de ser, não significa que ela não seja legal, mas você já viu outras pessoas fechadas e que tratavam outras pessoas mal, então você distorce, cria um significado para aquela pessoa na sua vida. O artista trabalha muito com a distorção, né? O tempo todo. O tempo todo. Ele distorce bem a realidade em qualquer área. E principalmente a arte moderna, né, trabalha muito com isso, né, porque as formas são tão livres, né, podem significar tantas coisas, né, você olha para uma obra de arte moderna e pode identificar qualquer coisa. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu estava lá em São Paulo, na Bienal, tinha um andar lá assim, a obra do vazio. Eu entrei lá, não tinha nada. Aí eu falei assim, não, mas esse é o espaço euclidiano, como é que é? Não tem um nome, quem estuda filosofia, como é que é a história? Não tem um vazio aí de um filósofo, né? Eles fazem uma referência do tal do vazio, então não tinha nada. Aí botaram uma placa no início da sala assim, o vazio. Eu disse assim, tá certo, ainda bem que é de graça esse negócio, né? Porque... Você pagar se pegar meu vazio. Eu acho que causou o efeito, que eu saí dali tão danado da vida, né? Porque fez o efeito trouxe uma reação interna minha única. Não sei se foi no museu, não sei se foi, né? Foi na Europa, acho, alguma coisa assim. Há pouco tempo saiu essa notícia no jornal, que eles fizeram uma obra lá e tinha muito, assim, era lixo, era coisa literalmente usada, sapato, roupa, tudo jogado no chão. Aí no dia seguinte teve uma faxineira entrou para fazer e ela tinha uma festa ali e que as pessoas fizeram muita bagunça. Adorei. Muito bom. A filosofia da arte, na verdade, a sua admiração da obra, ela teve objetivo. Foi mexer com você, com a sua percepção. Mexeu muito. Eu pensei, claro. Né? Recentemente eu fui ver alguns filmes assim também, né? Muito interessante, né? Uma vez eu fui na Bienal, tinha uma pedra assim, cheia de chiclete colado. Eu fui recentemente no cinema lá em Niterói, que funciona na UF, lá na Universidade Federal Fluminense, e tem uma galeria de arte. Aí tinha um monte de bonecas, tipo, como se fosse Barbie, todas despedaçadas, com a cabeça despedaçada, os braços despedaçados. Sabe aquela criança psicopata que destrói todas as bonecas e jogou tudo lá no canto assim? Eu falei assim, honestamente, tudo bem, tá bom. Eu sou muito estúpido mesmo, deixa eu meu filme aqui. Então isso é a distorção, é uma das coisas que a gente faz. Nós criamos o significado. E isso pode ser um problema, porque é isso que gera muitas vezes essa história de eu tenho baixa estima, eu tenho depressão, eu sou estúpido, eu não consigo fazer nada direito. Você compara aquilo que você está experimentando no momento com alguma coisa que você conhece. E às vezes não tem nada a ver. Por isso que eu brinquei com algumas pessoas que disseram assim, eu senti angústia. Será que isso foi angústia mesmo que você sentiu? Será que não foi outra coisa? Não. Eu comecei a desafiar a distorção que você fez. Né? Mas você tem certeza que é isso mesmo? Às vezes um cliente diz assim, eu vim aqui porque eu sofro de uma neurose, de ansiedade e tal. Aí, o que você acha? Você que é psicólogo. Aí eu aprendi isso com o Bandler. Eu olho para a pessoa e digo assim, fala mais. Você acha que eu sou? Não acho que é bem o caso. Não é bem o caso. Às vezes exatamente. Texto assim, didático, assim, é um exemplo de aula perfeito. Mas eu digo, acho que não é bem o caso. A pessoa, que bom, já me sinto melhor. Né? Que é uma das coisas que o Bandler ensina, né? E generalizações também são significados que você toma como absolutos. Nada vai dar certo para mim. Eu nunca vou conseguir ser feliz. Eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro. Então o que o Richard Bandler fala é que nós precisamos o tempo todo identificar o que a pessoa está generalizando negativamente e desafiar essas generalizações. Eu nunca vou conseguir ser feliz. Mas já houve algum momento que você se sentiu
Ah, eu tô tão triste. Hoje você ficou triste 24 horas por dia? Não, de manhã eu estava mais tranquilo. Ah, então você não ficou 24 horas por dia. Você começa a desafiar essa generalização. Então esses 3 fenômenos nós fazemos aqui, omissão, generalização e distorção. E isso cria a nossa representação mental. A representação mental interna é a mesma coisa que nós chamamos de mapa, tá? Representação interna ou mapa, como nós falamos. O mapa não é o território. Então você generaliza, omite e distorce. Você tira uns pedaços de informação, você aprende uma coisa e toma aquilo como uma verdade para outras situações, e você olha para certas coisas, olha, vê, sente certas coisas, e de repente acha que é uma coisa ou outra, porque lá no fundo você já viu alguma coisa parecida com aquilo. Isso é distorção. Você também organiza os metaprogramas, que nós vamos ver mais para frente, que são algumas tendências. Por exemplo, algumas pessoas gostam de detalhes, outras pessoas gostam da percepção total, algumas pessoas gostam de seguir procedimentos, outras pessoas gostam de ter opções. Né? Então isso são metaprogramas, nós vamos estudar isso mais para frente, as pessoas desenvolvem isso. E também nesse processo de arrumar, essa coluna aqui do meio é a arrumação. Como é que você arruma tudo isso que entra? Então você omite, generaliza e distorce, cria seus metaprogramas, cria os valores, crenças, decisões, a memória. Você vai dizer, como assim memória? Memória não é o que já aconteceu? Não. A memória é o que você pensa que te aconteceu. Tá? Existe uma diferença muito grande entre o que aconteceu e o que você pensa que te aconteceu. No Master que nós fazemos, inclusive nós vamos ter o Master ano que vem aqui de novo, no Master em PNL, nós trabalhamos muito, quem já fez aqui, com linhas do tempo. O tempo todo na linha do tempo a gente faz mudança. Né? Então o que acontece? Já se pega logo, né? Então o tempo todo, turma, a gente faz mudança. E aí, dessa forma, a pessoa pensa que tem um trauma, pensa que houve alguma coisa horrível na infância, alguma coisa e tal. Quando ela passa pela técnica do reimprint, por exemplo, que é aquele CD reconstruindo o passado ali e tal, de repente você passa por aquilo e você já começa a olhar para aquilo que te aconteceu de outra maneira. Né? Você sabe o que te aconteceu, você não está negando a realidade, você não está negando o que houve com você, mas você começa a levar recursos para aquela memória que você tinha aparentemente negativa, que ela só é negativa e é traumática enquanto você a percebe distorção de determinada forma. Na medida em que você inconscientemente pega aquilo que você pensa que foi ruim e já agrega recursos de diversas maneiras, logo você começa a se dar conta que é possível fazer outras percepções a respeito disso. Eu fiz um reimprint com uma pessoa que tinha passado por um monte de terapia. Ela disse assim mesmo, eu não consigo me livrar disso. Mas assim, nós estávamos batendo papo. E como você não aceita isso mesmo, né? Estava batendo papo, uma reuniãozinha de estudos, né? Aí eu vem cá, vai pro passado, futuro, veja o quê. O que se percebe disso? Gente, acho que não levou 20 minutos. Isso que eu ia perguntar, quantas horas você levou para resolver o problema da pessoa? Isso. Ela assim, nossa, estou diferente. Quando eu encontrei com ela na semana seguinte, ela me agradeceu tanto, Inês, tirou aquele problema que eu tinha. Como é que você fez? Eu já falei experiência que você aprende. Exatamente. Exatamente. Até a memória que você tem de coisas que aconteceu tem a ver com como você organiza a percepção disso. Isso significa que se você, inconscientemente ou conscientemente, começar a olhar para as coisas de uma nova forma a partir de agora, isso significa que aquilo que aconteceu pode ser percebido de outro jeito, né? Não necessariamente daquela velha forma. Então, a memória que você tem, as decisões que você toma, as crenças que você estabelece, o que você acredita, o que você não acredita, o que você considera importante, e até a intenção positiva que a gente falou, né? A intenção positiva, ela está tentando satisfazer algum valor. Né? Pode anotar isso, que isso é uma coisa importante, tá? A intenção positiva, ela tenta, de uma maneira meio imprópria, vamos dizer assim, satisfazer um valor importante para a pessoa. Eu bebo para me soltar socialmente. Então, qual é o valor que está em questão? Comunicação interpessoal, relacionamento. Né? Como é que é? Como é que era o caso dele? Eu me sinto daquela forma e tal. Eu quero fazer o correto, né? Porque eu quero fazer o correto, ou seja, fazer o certo. Isso é um valor importante. Controle, né? Eu não ando de avião para ter controle. Então ela está tentando satisfazer o valor controle, né? Que é o autocontrole, que é uma coisa importante também. Então, inclusive, a intenção positiva é uma forma que você aprendeu para satisfazer um valor.